Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje, mais uma questão envolvendo polinômios. Hoje nós precisaremos recordar então o conceito de soma de frações e de igualdade entre dois polinômios. Então, talvez você tenha um pouquinho de dúvida sobre isso aí, pausa esse vídeo um minutinho, vai pensar a respeito e você volta para tentar resolver e vai ver que a questão não é difícil, ok? Bom, você já pensou? Tentou resolver o exercício, agora vai voltar aqui para conferir a solução. Nós precisamos lembrar, como eu disse, como que eu somo duas frações. Então, a princípio, isso aqui, que eu vou falar agora, não tem nada a ver com polinômios. Se eu quero somar uma fração A sobre B com outra C sobre D, então a maneira como eu efetuo essa continha é simples. Basta que eu multiplique os denominadores BD e multiplique cruzado. AD mais BC. Um parênteses, se aqui for menos, então você troca o sinalzinho por menos. Ah, professor, mas eu estudei MMC, etc. É equivalente. A diferença é que MMC, então, está falando de mínimo múltiplo comum, e se refere a dois números inteiros apenas. Então, não faz sentido falar entre o menor múltiplo comum, envolvendo, por exemplo, expressões como esta, ou que envolvam raízes ou números irracionais, ok? Então, de modo geral, você sempre pode usar esta maneira de somar duas frações. E a diferença para o MMC é que em alguns casos você ter que fazer um passo a mais, uma simplificação a mais no final, ok? Mas o resultado é o mesmo. Então, tendo isso em mente, a gente vai somar essas duas frações aqui. Eu tenho A sobre x menos 1, somado com a expressãozinha bx mais c sobre x ao quadrado mais x mais 1. Pelo que eu falei ali agora para vocês, o que eu vou fazer é o seguinte, multiplicar os denominadores, x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1, multiplico os denominadores, depois faço a multiplicação cruzada, numerador vezes denominador, numerador vezes denominador, então fico a vezes x ao quadrado mais x mais 1, somado com x menos 1 vezes bx mais c, ok? Vamos melhorar um pouquinho a nossa expressão, então. Aqui a gente pode efetuar a distributividade, então fico com a vezes x ao quadrado, mais a vezes x, mais a vezes 1, que é a, somado com x vezes bx, então bx ao quadrado, x vezes c, cx, menos 1 vezes bx, menos 1 vezes c. Todo mundo dividido pela expressão x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Então, vem aqui no cantinho. X menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Este raciocínio que a gente utilizou aqui para fazer distributividade, a gente pode aplicar aqui. Ou melhor, você pode recordar um pouquinho do seu ensino fundamental e relembrar sobre produtos notáveis também. No caso, a gente ia falar da diferença de cubos. E aqui está o x da questão, que é x ao cubo menos 1, então tem a ao cubo menos b ao cubo. Se eu fatorasse isso, eu ia desenvolver, então, se eu quiser fatorar a ao cubo menos b ao cubo, eu fatoro exatamente como sendo a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. X ao cubo menos 1 ao cubo. X menos 1, x ao quadrado, mais x vezes 1, que é x, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, isso só para ficar claro o que eu acabei de dizer, é exatamente essa expressão. Então, você tem duas maneiras para verificar isso. Lembrar um pouquinho do ensino fundamental ou efetuar essas continhas aqui. Em qualquer caso, quando você fizer esse produto, aqui aparece x ao cubo menos 1. Então, de modo que este denominador aqui é, portanto, x ao cubo menos 1. Vou fazer mais um passo que é para melhorar essa nossa expressão. O que nós faremos agora, então, é efetuar a soma de polinômios, que diz para a gente que a gente, então, efetua essa continha juntando os coeficientes que envolvem x ao quadrado, os de x e os que não têm x, os termos independentes. Quem está com x ao quadrado é a e b, então eu fico com a mais b x ao quadrado.
Quem acompanha x é A, C e menos B. Então, eu fico somado com A menos B mais C, x. Quem não tem x, o termo independente, é A menos C. Tudo isso dividido por x ao cubo menos 1. Então, eu tinha evitado de repetir para não ficar cansativo toda hora escrever 1 sobre x ao cubo menos 1, etc. Mas então, só para reforçar para que você possa entender, essa expressão é igual a 1 sobre x ao cubo menos 1. E o que nós temos aqui é a igualdade entre duas frações, 1 sobre x ao cubo menos 1, e toda essa expressão sobre x ao cubo menos 1, ambas com o mesmo denominador. Qual é a consequência? A consequência é que, para que isso aconteça, os numeradores coincidam. Então, toda essa expressão precisa necessariamente ser igual a 1. Então, isso nos diz que A mais B x ao quadrado, somado com A menos B mais C, x, somado com A menos C, isto precisa ser um número 1. Solicitei no início do vídeo que você pausasse e recordasse alguns conceitos, entre eles de igualdade entre polinômios. Por que isso? É aqui que a gente resolve o problema. Este é um polinômio que, a princípio, seria de grau 2. E a gente pode pensar o número 1 como sendo um polinômio de grau 0, polinômio constante igual a 1. E aí você viu que dois polinômios são iguais se eles possuem o mesmo grau e os termos correspondentes são iguais, ou seja, quem está com x ao quadrado de um lado é igual a quem está do outro, quem está com x de um lado é igual a quem está do outro, e assim sucessivamente. Porém, este 1, como eu já falei, ele tem grau 0. A gente pode pensar que ele é o seguinte polinômio, ele é 0x ao quadrado mais 0x mais 1. Isso facilita a sua vida na hora de resolver o problema. Por quê? Porque agora eu sei que quem acompanha x ao quadrado desse lado, na verdade, tem que ser 0. Quem acompanha x, o coeficiente, precisa ser 0. E o termo independente precisa ser o número 1. De modo, então, que a gente fica com o seguinte sistema. A mais B igual a 0. A menos B mais C igual a 0. E A menos C igual a 1. Resolvendo esse sistema, nós determinamos os valores para A, B e C e resolvemos a questão proposta inicialmente. Aqui a gente tira a seguinte relação. B é menos A. Aqui embaixo, eu tiro o seguinte. Se eu passar o C para cá, vem mais C. C mais 1 igual a A. Mas então, A menos 1 é igual a C. A menos 1 é C. Substituindo essa equaçãozinha do meio, então a gente fica com a seguinte situação. A menos o B vale menos A, somado com o C, que é A menos 1, tudo isso é 0. Então, A mais A, 2A, mais A, 3A, menos 1 passa para o lado de lá, 1. Então, A é 1/3. Se o A é 1/3, quanto é o B? O B é menos A. Então, B é menos A, menos 1/3. E o C vai ser quem? A, que vale 1/3, menos 1. Então, 3 vezes 1, 3. 1 menos 3, menos 2. Então, menos 2/3. O C, portanto, é menos 2/3. E isto resolve o problema. Ok? Se você gostou, dê o seu joinha, ajude o canal, compartilhe, divulgue, comente com os amigos, ajude o canal Matemática aqui a crescer. Até a próxima!